Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Mav Talk. Dessa vez, continuando a história do último episódio, nesse clima junino, né, que a gente está gravando aqui em junho, e com a nossa convidada Rafaela Varandas, tá? Tudo bem, Rafa? Olá, olá, tudo bem com vocês? Mais um. Obrigada pelo convite aí. Estamos aqui de volta. E claro que não podia faltar meu parça Hernanes. Meu Tudo querido, bom? maravilha. Joia. Então, no último bate-papo com a Rafa, a gente falou sobre a educação física para uma ótica para lá de especial. Né? Não sei como foi para vocês aí, quem já assistiu o episódio, mas assim, a minha cabeça expandiu. Né? Enxergar a educação física com a importância que ela tem. É como se eu pudesse olhar para um ser humano agora com um olhar gigante, né? Um olhar ampliado sobre aquele ser humano, né? E eu lembro que eu conversei com um vizinho meu lá de Nova Petrópolis. A gente foi na academia, eu estava fazendo academia, e aí eu insisti para ele ir, né? E ele também nunca tinha feito, tá acima do peso e tal. Daí ele foi um dia, no outro dia ele não estava nem conseguindo andar de tanta dor, né? E aí quando a Rafa falou do quebra-cabeça, eu falei assim, tem gente que é mais quebrado, né? Que só sobra a cabeça. E foi isso. Então o corpo é um quebra-cabeça. Eu não sei qual é a condição do seu corpo, mas a Rafa tem a colinha mágica que ela junta todas as pecinhas, uma por uma, com muito cuidado, tá? É isso que eu achei incrível do trabalho dela. E despertar o olhar da gente para o nosso próprio corpo, tá? Para o movimento e tudo mais, tá? E agora, esse episódio, como não cabia tudo num só, a gente vai falar de um trabalho específico, que é a corrida. Vai ter uma maratona aí internacional de Florianópolis, né? Em agosto. Agosto, Agosto. 31 de agosto. Eu ia falar, eu vou correr no agosto de Deus. Um dia eu me inscrevo nisso aí. Você Mas eu vai. vou. E aí é o seguinte, cara, a gente reuniu um grupo de pessoas, na verdade, que está sendo treinado pela Rafa, né, amigos e tal, e eu entrei nessa empreitada, eu nunca corri na minha vida, a não ser quando era criança, brincava de pega-pega, de esconde-esconde, né, mas nunca corri, e eu vou participar dessa prova. E a gente vai falar sobre corrida hoje, sobre maratonas, tá? É, Antes de começar fazendo uma pergunta para Rafa, as maratonas, elas meio que entraram na moda, né? Há uns anos atrás não tinha isso, há 10, 20 anos atrás. De repente, tem assessorias de corrida para tudo quanto é lado, né? De todos os estados brasileiros capitais, e um monte de gente começou a fazer a corrida, né? Passou a correr. Sim. É, E aí, a gente nasceu para correr? Tem gente que fala que detesta correr, que o homem não nasceu para correr. Meu Deus, eu tenho uma frase que eu digo assim: se você não gosta de correr, corre de novo, você correu errado. Oh, Olha a só. Rafa, você viu que ela abre a boca e já sai uma frase para Ela. anotar, né? É incrível, cara. Gente, é incrível como que esse mercado das corridas realmente ele vem ganhando espaço, né? Uhum. E que ganhe cada vez mais espaço, porque as pessoas, com isso, elas consomem, né, produtos, mas também consomem saúde, né? Tá. Então, ali a gente vê tênis de corrida, agora que a gente vai participar, né, das provas aí em Florianópolis. Então, assim, movimenta a cidade, movimenta passagens aéreas, movimenta o turismo. Então, isso é muito legal, porque essas provas, normalmente, elas já têm até um período fixo do ano para cada cidade. Tem uma Igual agenda, aqui em né? Belo Tem um calendário montado já, né? Um calendário fixo. igual aqui em Belo Horizonte, todo segundo domingo de dezembro Hum, tem a corrida à volta da Lagoa da Pampulha, olha aqui em aí. BH. Aham. Então, todo segundo domingo, a gente já sabe, de dezembro já está agendado, ninguém marca nada, vem todo mundo para BH, a gente se prepara um ano inteiro para a prova. Então, assim, o mercado da corrida realmente, ele está ganhando muito espaço, sabe? As pessoas estão gostando disso, estão procurando cada vez mais assessorias, Uhum. porém ainda tem muita gente fazendo sozinho, né? Sem entender ainda como que funciona essa dinâmica. E aí a gente sabe, né, que às vezes entra todo um processo aí de
lesão, de dor, de alguma coisa que acontece com o corpo, porque o corpo precisa de uma preparação, gente, não adianta. Nascemos para correr. Mas, como a gente vem de uma vida um pouco mais parada, digamos assim, a gente não está em movimento o tempo todo. Então, a gente precisa de ajustar alguns elos do corpo, a gente precisa de pegar um parafusinho aqui, outro ali, e, né, dar uns ajustezinhos para que a gente possa correr de forma confortável. Gente, correr, para mim, eu amo correr. Eu Ah, corro desde é? Sempre correu? 2007. É Sou mesmo? corredora, sou treinadora e corredora. Ah, olha aí. Então, eu quero correr para a minha vida inteira. Então, eu quero correr bem, treinar bem, para chegar lá com 100 anos dando a volta na Lagoa da Cultura. Olha Então, que legal. Muito bom. então a gente Aham. tem que entender que existe todo um processo pela frente, né? Aham. E não coisas momentâneas, porque eu quero, né? Tem que tomar um cuidadinho ali com o que você quer, com o que você precisa. Então, são ajustes que a gente vai fazendo. Tá, vamos lá. Corrida é legal, a gente nasceu pra correr. É algo bonito, tá na moda, tá crescendo, entendeu? Mas aí, quais são os riscos? Eu já vi gente assim que passou mal, sabe? Tem gente que fala que estava sem despreparo, né? Teve um caso recentemente de um rapaz de 20 e poucos anos que morreu, teve um infarto, entendeu? Verdade. Lembra disso? Né? Aí saiu lá e o cara, sei lá, Treinando por uma maratona. treinando. Então, eu queria. Vamos falar desse lado negro da corrida. Eu tô aqui tudo para tentar te estragar, né? Você já percebeu, né? Vai lá. É importante a gente falar disso, Yodo, porque assim, nós nascemos para correr, né? O homem foi feito para correr. Mas como a gente tem hoje um estilo de vida que nos leva a ficar muito tempo parados, a gente vai adquirindo algumas restrições. A nossa alimentação hoje em dia também já não ajuda tanto. Então, a gente precisa realmente de ter um controle um pouco maior de alguns grupos. Não vou dizer de todas as pessoas, Tá. tá? É claro que, assim, a gente tem alguns controles, exames médicos e tal, que isso são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Uhum. Mas eu acho perigoso quando a corrida ela se torna um desafio, sabe? E aí a pessoa, para provar que consegue, ela quer fazer a qualquer custo. E esse a qualquer Ah, custo pode acontecer da pessoa ter um infarto, pode acontecer da pessoa se lesionar. Por quê? Porque ela quer provar algo para alguém ou não estava preparada para aquilo naquele momento. E a gente realmente precisa de ter muito, muito cuidado, tá? Com uhum. alguns grupos. Todo mundo pode correr? Digamos que sim, Uhum. tá? Salvo raras restrições aí. Mas a gente precisa entender até onde cada um pode ir. Ah, tem isso também, né? Você não vai sair correndo 40 quilômetros numa vez, né? Você não vai, por exemplo, eu corro desde 2007 até hoje, eu não tive coragem de treinar para uma maratona, Ah, olha aí. que são 42 quilômetros. Isso. Aham. Por quê? É um desgaste muito grande. Eu tenho um estilo de vida extremamente saudável, mas eu não tenho tempo para treinar e tempo hábil para me recuperar desse desgaste todo. Então, eu acho que para mim hoje não é viável. Tá. Mas até 21 quilômetros eu faço todo ano e para mim está perfeito. Então é importante a gente saber até onde a gente pode ir. E se você não entende até onde você pode ir, você tem os profissionais que vão te ajudar. Tá. Né? Ah, Rafa, eu quero fazer uma meia maratona. Ok, qual meia maratona você quer fazer? Quanto tempo a gente tem? Qual é o seu histórico de atividade física? Qual é o seu histórico de saúde? E aí a gente vai avaliar, é possível ou não é? Vamos começar com 5 quilômetros? Vamos fazer uma outra prova? Então, é extremamente possível, mas a gente precisa treinar. Treinar é diferente de correr. Fica a dica, né? Correr Ah, Correr, todo mundo põe um tênis no pé e corre. corre, tá. Treinar é a gente ter uma planilha, uma orientação,
entender estímulo, entender descanso, entender que tem dia que vai ser difícil, que você vai querer me matar, entender que tem dia que vai ser maravilhoso, que você vai falar assim, gente, a Rafa é a melhor treinadora do mundo, Olha só. tá? Isso ainda Então, não aconteceu comigo. A Rafa não... então, Eu acho que ela é, porque eu não treinei ainda. Hernani, mas vai Rafa. acontecer, eu tenho fé. Brincadeira, eu Tá. adoro. Eu sou suspeito porque eu adoro correr. Então vamos lá, o que a gente pode dizer então, uma pessoa que nunca correu, e aí o pessoal lá do trabalho começou a correr, a galera tá convidando para correr, e aí quais são os cuidados que você indicaria ou recomendaria para que essa pessoa não fosse só pelo impulso ou para provar alguma coisa para alguém, né? Que ela fosse por um querer dela ali, por uma necessidade de começar um estilo de vida mais saudável, né? Que isso seria é o bonito, né? É o legal. Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente é, em relação ao corpo dela. O que o corpo dela oferece, principalmente de restrições, né? Então, por exemplo, a pessoa tem, vamos supor, ela fez uma cirurgia recente no joelho. Tá. Ou ela tem uma dor no joelho que ao descer escada ela sente uma dor. Aí essa pessoa ela quer correr. Do nada ela resolve correr. Essa dor pode piorar e essa dor pode ir para outros lugares. Então, é assim, é importante ficar atento, porque de repente a pessoa não quer nem pagar um profissional para acompanhar. Tá. Mas seria interessante ela começar com uma caminhada, seria interessante ela começar a perceber, falar assim, ó, vou fazer um trotezinho, vou correr 1 minuto, deixa eu ver como é que se comporta. Ter informações básicas, né, de como fazer. Muita gente me pergunta, Yoda, por exemplo, eu acho que o meu tênis está me dando dor. Nossa, isso é assunto assim para mais de dias. Mas assim, eu sempre digo para a pessoa, falo, olha, se você quer começar a correr, não é o seu tênis que vai te fazer correr melhor, Tem gente que pega, sabe? né, é tênis, meião, o short, a roupa que não sei o que, É. do transpiração, o E aí capacete pega com aquele tênis, Wi-Fi. compra aquele tênis de R$ 2.000, que aquele Isso. Com aquela, maratonista bateu um com recorde na aquela, com maratona. aquela sola que tem uma mola aqui e fala, nossa, isso aqui vai me dar impulso. É isso, que vai dar Exato. impulso, vai correr mais. Exato. Então, assim, eu acho que a pessoa, primeiro, ela tem que. Hoje em dia, a gente tem informação aí para todo mundo. É muito fácil você ter acesso à informação, Tá. né? Verdade. Então, quando a pessoa já tem em mente em relação à corrida, ela já viu muita coisa. Eu acredito que a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente vê, para não virar um senso comum e você acreditar naquilo que está sendo falado, assim, como se fosse, né, algo extremamente único, né? E a pessoa se entender, se autoconhecer, gente, é extremamente importante isso. Ela saber aonde começar. O que eu preciso? Porque todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí eu quero emagrecer, eu quero comprar o tênis, eu quero fazer maratona, eu quero tomar suplemento, eu quero ganhar massa. Aí a pessoa ela não dá conta de sustentar aquilo um mês, porque Pois foi é. muita coisa. E se Então, frustra, né? vai de pouquinho em pouquinho, entende como, porque aos pouquinhos você vai encaixando. Você fala, acho que agora eu preciso de um treinador, porque esse negócio aqui parece que é bom mesmo. Ó, Agora eu vou precisar de um tênis, porque realmente esse tênis aqui meu já não tá legal. Eu posso, né, comprar um tênis agora, então eu compro. Não sai comprando relógio, tênis, porque às vezes a pessoa não vai gostar. tá. E aí ela gastou dinheiro à toa. Mas, como eu disse no início, se você não gosta de corrida, corre de novo, que você correu errado. Dá pra pôr na camiseta essa frase, né? Dá. Pôr na Isso é frase de camiseta. Ideia aí, Hernani. Isso é frase de Essa é camiseta. frase de camiseta. Tá. Adorei. Hernani, por falar em correr, você é um corredor, né? Ou não? Sou amador, mas eu sou. Mas já corre há algum tempo. Desde 2014. Olha, a Rafa é 2007, Rafa, que você falou? 2007. 2007, tá. 2014. E aí você começou a correr por quê? E de quem? De quem? Pois é, eu comecei a correr pra resolver meus problemas. É mesmo? Como assim? Uau. Tipo, os boletos chegavam, você saia correndo? Tipo isso, não, era como é que eu vou fazer pra pagar esse boleto? Assim. Entendi. Era Entendi. Tá. Não, de verdade, quando eu comecei a correr, que eu comecei a pegar
o gosto, eu comecei a ver que eu conseguia resolver meus problemas mesmo. Era um escape para toda a corrida mental né, eu tava. E durante a corrida, os treinos, me vinha, como é que eu vou resolver isso no trabalho? Como é que eu vou resolver isso na minha relação? Então, isso virou um escape e uma resolução de problemas. Era uma terapia, Era na uma verdade. terapia. É. Era uma terapia. E aí eu criei gosto pela coisa. E aí eu me empolguei pela coisa. É mesmo? Comecei em 2014. Em 2015 eu fiz acho que comecei em 2015 a minha primeira meia maratona. Que eu já estava treinando, já treinava funcional, já treinava... Eu vou para linkar com o que a Rafa trabalha, né? O movimento natural, eu comecei a treinar isso, né? Então, tinha um grupo que treinava e eu fui descobrindo, na verdade, que existia isso. Tá. Até então, era só academia, Rafa. Era só academia que eu achava que era. Uhum. E aí só que aí eu me empolguei bastante nisso. Então, eu gostei, realmente, assim, chegava em corridas, eu comecei com corrida de rua, até que eu fui para corrida de montanha. E aí, corrida de montanha, nunca mais quis correr corrida de rua. Como assim, corrida de montanha? Corre subindo montanha? Você vai em trilha, praia, correndo? morro, correndo, caminhando, mas eu me apaixonei porque você entrava no meio da natureza, você ficava totalmente imerso ali, é legal. E você chega em lugares em que você só chega se você for caminhando ou correndo. Você não chega de carro. Não dá pra chegar, né? De outro jeito. Então, você chega em picos assim, que você fala, nossa, isso aqui, eu queria que todo mundo conhecesse isso. Olha que legal. E aí isso foi me encantando. E aí eu comecei a descobrir que eu entrava em estado até meditativo correndo. E aí eu me apaixonei mais ainda pela corrida. Então, isso daí pra mim, assim, foi... tanto que a maior frustração da minha vida foi quando eu estourei a minha lombar. Correndo? Correndo. Foi por causa de corrida que aconteceu isso? Foi por causa, na verdade, de excesso de treino. Né? Eu tava, na verdade, tava achando que era super-herói. Tá. 2015 para 2016. Então, eu cheguei a fazer 4 meia maratonas em 4 meses. Meu Deus! Eu sabia que ela ia falar. Foi, Rafa. Essa eu nunca contei. Mas tava com boleto pra pagar mesmo, hein? Tava com problema, hein? Meus boletos eram de corrida. Eu nunca fiz essa conta, mas em 2000... tinha boleto pra burra, hein, Renato? Mas é pra fugir assim, né? Pra precisar correr. Era boleto era de muito corrida. problema, muita terapia. Precisava de muita terapia. Não, mas assim, é um negócio que eu gostei muito. Tanto que eu lembro até uma vez, eu postei um vídeo do quanto a corrida é viciante, né? Tem umas brincadeiras assim, né? Porque você realmente... Aquilo te dá... Nossa, eu quero sentir isso um dia, cara. Eu vou te ajudar nisso. Eu quero sentir isso, cara. A Rafa vai te ajudar e eu puxo daqui, Rafa. Eu quero sentir isso. Mas aí, essa empolgação toda, assim, de treinar e correr, eu não estava fazendo nenhuma prevenção. E aí foi onde veio a lesão. Acho que eu tive 2 lesões. A primeira eu fiquei 6 meses fazendo fisioterapia, parei tudo e fisioterapia. A segunda, aí eu voltei. Eu acho que você volta mais forte, né? Então, porque eu fiz fisioterapia, fiz acupuntura, enfim. Então, eu voltei mais forte. Então, eu achei que era aí mais podia subir 2 montanhas já ao mesmo tempo. E aí, eu fui lá e estourei de novo. E aí, eu fiquei quase 3 anos, praticamente, sem correr. Assim, correndo... Senti uma dor, eu falei, opa. Aí foi nessa segunda vez que aí eu fui me conhecendo. Aí eu comecei a conhecer um pouquinho como é que meu corpo funcionava. Mas eu passei por essa dor. E foi assim, eu corri num dia, na segunda-feira eu levantei da cama, minhas costas começaram a envergar, eu segurei na parede e eu fiquei praticamente 1 semana sem conseguir levantar da cama. Que isso, cara. Foi nesse nível assim mesmo. Assim. Tá me animando pra caramba, sabia? Não, mas aí tá me porque eu deixando super exagerei. animado. Fica tranquilo, porque aí eu exagerei. Eu não... foi realmente excesso de empolgação, né? Eu diria assim. E zero prevenção. Zero. Entendi. Eu treinava tudo, mas eu não fazia um recovery, não fazia nada. Tá. Né? E aí eu comprei na época...
nessa junção que a Rafa falou, né? Compra tênis, compra não sei o que e tal, eu já tava, né, já fazia exercício e tudo, mas aí eu comprei bicicleta, comecei a trabalhar de bicicleta. Eu voltava de bicicleta, aí eu chegava e eu ia treinar. Então era... Tinha um certo exagero, Entendeu? a gente pode dizer. A Rafa criou o cenário aí agora, Rafa, né? o que a gente pode dizer para um ser desse, Rafa? O que a gente Meu pode Deus, dizer? eu já anotei milhões de coisas aqui Vai para te lá, animar. segura agora, segura Para agora. te animar. Agora, assim, mas é importante, eu entendi isso, só que eu tive que aprender com a dor. Agora eu sei, agora eu respeito o meu corpo muito, 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 muito. Mas eu vou deixar a Rafa falar agora como é que resolve. Como não chega nisso, por favor. Gente, é muito lindo de ver isso, assim, porque o Hernani falou aí da questão de resolução de problemas. Cara, quando a gente fala, a corrida, ela traz muito isso, né? Essa questão de tomada de decisão, de resolução de problemas, porque quando eu tô correndo, eu tenho cada insight que tem horas que eu falo assim, eu preciso correr para resolver, para entender essa situação aqui, para eu conseguir levar para frente o que eu preciso levar. Mas, enfim, em relação a tudo que o Hernani falou, a gente vê aí um quadro antigo aí de excesso, né, Hernani? Onde você fez quatro meia maratona em 5 meses, foi isso? 4 meses. Foi uma por mês, E praticamente. entre elas treinando. Treinando assim, eu cheguei a fazer 5, 10, prova mesmo, considerando como treino para meia maratona, né? Mas aí, a lição que eu aprendi, inclusive hoje, que você, né, essa coisa do... uma coisa é treino, uma coisa é corrida. Exatamente. Porque, assim, dentro do próprio treinamento mesmo, a gente tem os pontos onde a gente realmente puxa a pessoa para baixo. Você já deve ter visto nas suas planilhas. Porque eu dou um estímulo mais alto, depois eu dou um estímulo mais baixinho, que às vezes fala assim, nossa, mas está fácil. No dia anterior eu fiz tanto, agora eu estou fazendo tanto. Então, a gente tem os estímulos de recuperação. Então, o corpo, ele precisa de tempo de recuperação, porque a recuperação, ela é treino, o descanso, ele é treino. E se a gente não dá esse tempo para o corpo se recuperar, hoje, por exemplo, você fez uma distância, isso se o corpo não estiver preparado, tá, gente? Porque para quem treina maratona, essa pessoa, ela tem um volume semanal altíssimo, mas vamos chegar aqui até 21, tá? Que é o que a gente vai fazer lá em Florianópolis. A gente sempre precisa entender que o treino existe altos e baixos, justamente para a gente adaptar o sistema esquelético, muscular, o nosso sistema endócrino. A gente precisa dessa adaptação também, porque a gente está ali liberando uma série de hormônios, hormônio do estresse. Então, se a gente só leva o estresse com treinos intensos e longos e sem descanso, você acaba gerando ali uma lesão, de fato, né, que foi o que aconteceu aí na sua lombar. E com o passar do tempo, se isso acontece de novo, você começa a entrar naquela zona de medo, onde você começa a ter medo de treinar e se machucar. Então, o corpo mesmo, ele já repele, ele já cria uma resistência que você muitas vezes não sabe de onde vem. Você só sabe que você se lesionou, mas você não sabe qual músculo que está te segurando. Você não sabe se é um tendão que está te travando. Você não sabe disso. Então, a adaptação do sistema, ela é extremamente importante. Eu comecei a correr com uma crise de dor lombar. Nunca tinha corrido na minha vida, odiava corrida, gente. Eu odiava corrida. Eu tinha amigos que me chamavam para treinar. Vamos correr no domingo. Eu falava, caramba, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Eu vou dormir, vocês podem correr. E quando eu tive essa dor lombar, eu estava trabalhando, eu estava dando personal. Eu travei, cara, eu travei e não conseguia me mexer. E depois que eu fiquei uma semana parada em casa, eu falei, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu não fazia nada. Fazia musculação mal, não fazia nada. E aí eu tinha acabado de fazer um curso de treinamento de corrida. E aí eu falei, cara, eu vou começar a correr, eu vou ver que treta que é essa que tá aqui. E aí eu estava 3 meses
mais ou menos, para a volta da Pampulha. Eu falei, quer saber, eu vou correr a Pampulha. Uma loucura que eu fiz, porque eu nunca corri, e em 3 meses eu consegui me treinar para a volta da Pampulha. E fiz a minha planilha e tal. E aí, a hora que acabou a volta da Pampulha, eu falei, acabou, né? O que mais que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada. Aí que eu fui entender o universo da corrida, que tinham várias provas, que tinha um relógio para comprar, e o tênis que seria mais interessante. Eu fui entrando nesse universo aos poucos e fui entendendo sobre treinamento. Aí que eu fui entender sobre treinamento. Só que, gente, a corrida virou uma paixão tão grande na minha vida que eu só queria saber de correr. Fortalecer era muito pouco, quase nada. E não tinha ninguém para me contar isso. Poxa, eu estava lá em 2007, né? Eu não tinha ainda a experiência com o movimento, de fato, né? Como eu tenho hoje. E aí eu comecei a sentir, comecei a ter umas pequenas lesões, comecei a ter umas coisinhas, uma fraqueza de glúteo, que me gerava uma dor lombar absurda, então era uma coisa muito constante. E aí eu fui, de fato, entrando nesse universo de entender o que é o trabalho preventivo. E uma vez que a gente entende, parece que a corrida é monótona, né? Você fala, nossa, a mesma coisa todo dia, né? A mesma prova todo ano, você não cansa. Gente, a corrida é incrível, porque você entende exatamente o momento da sua vida que você está. Uau! Você É isso, é lindo. Rafa, é isso. Você faz uma inscrição, por exemplo, eu gosto muito de organizar as provas que eu vou fazer no ano, sabe? E ao longo do ano, aquilo é um fator motivacional. É uma meta que você coloca. O ser humano ele precisa viver de metas. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar vai servir. Aí eu vou correr por correr. Mas o que você quer com a corrida? Não sei. Então, você concorda que a pessoa ela está mais correndo do que treinando? Porque ela não sabe para onde ela quer ir. Uau! E aí, Olha aí. e aí não gera uma adaptação de sistema, porque eu não tenho a possibilidade de trabalhar força, resistência de força, fibras rápidas, tiros intensos, tiros mais longos, treinos mais longos. Então, são muitas variáveis dentro do treino que precisam ser trabalhadas que a pessoa nem imagina, ela acha que é só correr. E é incrível a hora que tipo você eu. encaixa. Eu acho que é só correr. E não é? E não é só correr? Eu ia Não é? perguntar. Não é só Rafa, correr? não é só ir pra Não é? frente, não? Você vai falar, já, sai correndo. Ai, caramba, viu? Onde eu fui me meter. Por falar nisso, tinha mais gente. Tem gente do grupo que vai poder entrar? Vê Não se sei, tem deixa eu aí. ver se tem. Ou se caiu. Pessoal que vai ser caiu, treinado. né? Eu acho que o pessoal caiu. Veja lá no grupo enquanto isso. Então é o seguinte, a Maratona Internacional lá de Floripa já acontece então há algum tempo, certo? Sim. Né? E aí, você já tinha corrido essa maratona, não? A de Floripa, não. Não, vai ser a De primeira Floripa, vez. não. É a primeira vez. É a primeira vez. Você já tinha feito essa, Rafa? Eu fiz a meia de Floripa uma vez, Tá. em 2012, alguma coisa assim. Aí uma coisa legal que eu acho importante da galera saber, a gente tem a maratona. A maratona são 42 quilômetros. 42, cento e pouquinhos, que eu não me lembro. A meia maratona, 21 quilômetros. Tá. Tá? Isso é o padrão E aí, mundial, né? É, Maratona, qualquer lugar do mundo vai ser essa quilometragem. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer a maratona tal. Mas maratona são 42 quilômetros. Tá. Tá? Então, o que eu e a Hernani vamos fazer, e algumas pessoas que vão entrar aí também, a gente vai fazer a meia maratona de 21 quilômetros. E essa prova é muito democrática, eu acho ela muito legal, porque ela dá a possibilidade de quem vai fazer a maratona, né? Quem já está, assim, no nível super bacana de treino, quem vai fazer a meia maratona e quem está iniciando na corrida, que são 5 quilômetros.
Então, é um evento que tem a possibilidade para todo mundo. É incrível. Eu vi que É tem muito para os legal kids, isso. né? Tem a Kids. Tem a Kids Tem a também. Tem o Kids. Eu vou levar minha filha. É, eu vou correr, então, ó. tem a Kids também. Eu vou correr com a sua Olha que filha. coisa, olha que importante Eu vou isso. correr O com as Hernani vai levar a crianças. filha- O Hernani vai levar a filha dele. Olha a memória que ele vai gravar na cabecinha dela Não tem preço. com esse evento, né? Isso tudo influencia na vida dela. O que você está trazendo para ela em relação ao movimento? Não, O que você está ensinando para ela? Isso é lindo. Ó, hoje ela fez um desenho que ela escreveu Floripa Ah, e desenhou a gente correndo e de bicicleta. nossa. Ela desenhou que legal. hoje. Que amor. Então ela já tá, porque a gente já falou, né? Antecipou isso, então ela já tá Já tá nessa conectada, já tá ligada. visualização Da da correta. corrida. É. Assim, então é bem legal. E isso é uma das coisas que, pra mim, a corrida, ela sempre gerou esse senso de comunidade mesmo, de colaboração, assim. Isso é uma das coisas, assim, que eu acho incrível na corrida. Se você tá no meio da corrida, você perdeu um pouco o teu ritmo, você cansou, daqui a pouco vai bater alguém no seu ombro e vai falar: bora, Bora, bora. mano. É bora. Aquilo mesmo. te dá um gás. Não tô mentindo, Rafa. Olha Aquilo te dá. Ou você vai fazer isso com alguém. Tá. Esse senso, assim, de Um senso de coletivo mesmo. um senso de coletivo, sabe? Senso de coletivo. Isso é uma das coisas, assim, que foi minha paixão também na corrida, assim. Que Essa legal. coisa do grupo, né? Essa coisa da comunidade, assim, porque um vai... Se você tá entre amigos, vai um influenciando o outro. Tá. E isso faz parte do jogo, né? Faz parte do treino, né? Sim. O treino, eu acho que não é sozinho, né? Esse coletivo é muito grande, assim. É bem legal isso na corrida. Que massa. Muito bom, muito bom. Gente, isso é tão legal, porque toda prova eu choro. Parece que é a primeira vez que eu tô correndo, porque sempre acontece alguma coisa extremamente emocionante. O que eu já dividi com água, sabe, o Hernani vai saber, às vezes a gente vai pegar o copinho de água, né, nos postos de hidratação, e às vezes escapa da mão. Você passa correndo, quer pegar e às vezes escapa da mão. Vem uma pessoa atrás de você e te entrega um copo, porque ele viu que você não conseguiu pegar. Ou então, você viu que a pessoa não conseguiu pegar, você bebe um pouco e entrega o resto para a pessoa. Então, assim, realmente a corrida uma energia muito diferente, sabe? Então, a minha torcida é para que realmente a corrida vire um negócio muito grande, né? Para levar as pessoas realmente para o movimento. Não, e tá crescendo muito. Eu tava vendo esses dias. Comunidades de corrida. Pois é, Mesmo, assim, porque ela é democrática, né? No sentido de você pode calçar um tênis e sair para caminhar ou para correr, né? E é igual a respiração, né? É democrático. Vira um evento, né? Vira um evento para todo mundo. Eu vou ali. falar que quando eu tava, né, nesse pico que eu falei que eu acabei estourando lombar, eu literalmente troquei o bar à noite, né, disso aí, por encontrar amigos de manhã para correr. Eu Olha acordava aí. 5h30 da manhã, eu ia correr. Né? Eu já acordei embaixo de chuva e já fui correr junto com um amigo meu, sem ter feito a inscrição, embaixo de chuva. Falei, não, vamos correr. De acordar às 5 horas da manhã para parar aí embaixo de chuva. Dessa coisa mesmo que pega a gente. Nossa, eu tô louco pra ser picado por isso. Eu tô louco. Que bichinho é esse que morde, né, Hernani? Eu não sei. Eu só sei que é bom. É algo muito, muito intenso, assim. Que você se sente tão bem que você quer levar os outros. Ó, a Dani Você acho quer que que as entrou ali, pessoas entrou sintam a alguém. mesma coisa. Deixa eu ver se entrou alguém. A Dani, calma. Pode permitir. Vamos lá. Olha lá, Dani. Maravilhosa. Alô, alô. Olá, seja bem-vinda. Dani, tudo bem? Legal. Dani, você vai correr, né? Vai. Você tá sem microfone? Tá. Eu acho que ela não consegue A Dani é de onde? Do Rio. Dani é de Búzios. Sou do Rio, sou de Búzios. Oi, Dani. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Que legal que você conseguiu entrar.
Tá. Que bom. Você já correu antes, Então, Dani? Vai ser a sua primeira vez? foi a primeira vez. Primeira vez também? Fiz nesse, É. essa Vai fazer aquele cobertura a primeira 5K? vez. 21. Você vai fazer 21? Meu Deus do céu. Uh, Ah, barriga aqui, que, né? Vambora, que vambora. corajosa. Amando, Eu vou fazer de tô 5. amando isso, Ah, que bom, que bom. Que tô legal. amando. E o que te levou a correr? Com a minha mestrona. Ah, essa mestre aí maravilhosa, não tem Ah, como, me é? convenceu, convenceu. Retomou minha lembrança lá dos tempos antigos, de correr todo dia e tal. Ah, tá. Vamos voltar para isso, né? Muito bom, muito Ah bom. lá, já tá Tô com a amando. memória, Acho que não o paro corpo já nunca tá com a mais. memória. O caso da Dânica foi Exatamente. muito, o caso da Dânica foi muito interessante, assim, porque ela já tem uma história de movimento muito rica. Ah, é? A Dânica ela faz remo, né? Ela faz remo em alto mar. Ah, em Olha. alto mar, Ela é meu Deus. praticante de yoga. Então a Dânica ela tem um histórico, ela tem uma história de movimento que Uhum. permitiu ela a treinar para fazer os 21. Claro, claro. É. Entende? E assim, ela já está aí, Dânica, a gente já está acho que na 12ª semana de treino, se não me engano, né? Então ela Isso. está desde o inicinho da proposta sem falhar. Nossa, que Então, legal. então foi por isso que eu falei, não, os 21 acho que vai ser legal de você fazer. Tá Aham. liberado, a tia liberou. A tia brava. Opa, Danica, estou amando, e- estou amando. então, diz pra mim como é que tá sendo o treino. Como é que tá sendo? Desde quando Olha, você começou, sua dificuldade, se tá dando certo, como é que você tem se sentido? olha, eu gosto dos desafios. Esse foi um grande ponto para poder entrar nessa história aí. Eu adoro esses desafios e gosto de me desafiar. E a vida sobre o esporte, a família toda do esporte, a vida inteira eu fiz alguma coisa. Fiz jiu-jitsu, fiz balé, fiz alpinismo, corria muito, fiz tudo, joguei vôlei, joguei futebol, fiz de tudo na vida. E assim, a corrida é uma coisa que você é solitária, você, né, é só você, é para você, né, são os seus desafios, você vai conquistando isso, né? Isso é, e a gente que é do movimento, a gente vê o corpo mudar, a gente vê as coisas evoluindo, a coisa acontecendo. Isso é maravilhoso, né? Essa consciência corporal que a gente tem, ainda mais agora depois dessa formação do breathwork, né? Então você consegue potencializar isso tudo, né? Então é uma mudança muito mais rápida, eu acho, que uma pessoa que não tem essa consciência. Ah, com Né? certeza. E porque eu gosto do movimento, sou apaixonada, eu gosto de me esforçar, eu gosto de sofrer, Ela gosta eu de gosto desse sofrer, ó. sofrimento, É um gosto pessoal de ficar masoquista, né? Assim, ó. pilhado. E depois é só alegria, né? Depois que termina o treino é só alegria. Uhum. Hoje eu já fiz uma remada de 12 quilômetros, assim, também, só no sprint, 2 sprints de 5 mil. Então, assim, é uma delícia, né? É uma São delícia. musculatura diferente, mas a ideia é a mesma, né? De superar. Cada vez Uau. melhor, é muito bom. Legal. Adoro. A Danica fala, Dânica, eu a lembrei. Dânica colocou um ponto aí super importante, né? A corrida, a gente estava falando da comunidade da corrida, e ela disse que a corrida ela é solitária. Solitária, né? E Solitária. é muito interessante isso, porque é uma guerra interna, digamos assim, e é um desafio que a gente tem com a gente. Não é que a gente quer superar o outro. Ah, Uhum. eu quero fazer o mesmo tempo do outro. Eu quero ganhar do outro. Não. Você quer fazer um tempo melhor em relação àquela prova que você fez. Você quer treinar melhor para baixar 10 segundos do seu pace. Uhum. Então, assim, é algo muito pessoal, muito, entre aspas, solitário, mas a hora que você se vê ali no meio daquelas 15 mil pessoas, 18, 20 mil pessoas, é um senso de comunidade, uma energia incrível e cada um está na sua luta, cada um está na sua busca. É muito lindo isso. Cada um se apoiando, né? Um por todo e todos por um, né? Isso, eu escutei muito isso. Isso é muito bom, exatamente. E quando você falou a Rafa Marro, essa coisa do solitário, eu lembro de eu correr
essa coisa que a gente vai ganhando percepção do próprio corpo, né? É. E eu lembro de fazer, dessa consciência da corrida, assim, me dá até essa sensação de como que eu tô distribuindo a minha força durante a corrida. Então, aonde vou colocar a minha atenção? É no pé, que vai me dar um impulso, é na coxa, na panturrilha. Eu fazia essa distribuição, eu faço essa distribuição de consciência aonde eu tô dando impulsão no meu corpo. Eu não sei se você já fez isso, Rafa. Eu não sei se eu sou muito louco, mas eu faço isso. Você é muito louco, vamos deixar registrado que você é muito louco, tá? E isso parece um sistema de, como que é, eletrônico da Fórmula 1. Sabe, de distribuir. É isso, é bem assim, ó, onde eu vou jogar força agora, onde eu vou dar impulsão. Realmente virando Ayrton Senna. Ele tá Então, virando Ayrton Senna do tênis. No outro podcast, quando você falou isso, eu lembrei exatamente de eu correndo e fazendo isso, assim. Olha, mas é durante a corrida. Aham. De distribuir mesmo força. E isso é distribuir oxigênio. Aí, ó, já linkando com... Você vai otimizando o seu movimento. E eu vou otimizar, né? exatamente. Você vai fazer mais com exatamente. menos, exatamente. Exatamente isso. Danica falou uma coisa muito importante, eu vou linkar com o que vocês dois falaram aí. Essa questão da percepção, porque o que o treinamento entrega? Ele entrega altas intensidades em períodos curtos e baixas intensidades em períodos longos. E quando a gente está nesses picos aí de diferença, o corpo se comporta de formas diferentes. Então, quando eu estou em alta velocidade, eu estou com uma passada um pouco maior, eu estou recrutando fibras musculares diferentes, eu estou respirando diferente, né? E aí o seu sistema ele vai se adaptando para aquilo. E quanto mais a gente se conhece e entende a proposta do treino, mais econômico a gente fica. Quanto mais econômico no movimento a gente fica, menos energia a gente gasta e melhora a recuperação. Mais rápida é a recuperação. Tá. E consegue ir mais longe, então, né? No final das contas, ganha uma autonomia. Posso correr uma prova maior. É isso? Pode. Ou então, eu gosto muito de falar assim, por exemplo, a gente vai fazer aqui os 21. Tem gente que fala assim, eu vou fazer a prova e vai... A hora que der, deu. Eu vou de boa. A pessoa às vezes não correu, fala, eu vou de boa. Vou fazer ali 3 horas. Cara, quanto menos tempo você fizer, melhor. Menos desgaste para o seu sistema. Então, se você está treinando cada vez melhor, ao invés de você fazer uma meia maratona em 2h10, você vai lá e vai fazer 1h50. Tá. 1h45. Eu já fiz uma meia maratona em 1h45. É muito melhor você ficar livre dela rapidão do que você ficar 3 horas sobrecarregando o seu sistema. Para isso é que serve o treino, é para te deixar mais eficiente. Tá certo. Uau. Danica, você consegue descrever como que é seu treino pra gente? Uma pessoa que nunca correu, fala, como é que você faz? Você corre de manhã, à tarde, à noite, que você trabalha? Como é que é seu horário para treinar? Minhas atividades físicas são todas pela manhã. Gosto de praticar tudo junto. Tá. Vê se você consegue falar um pouquinho mais perto do microfone e ver se fica melhor. Deixa eu ver. Tá melhor? Aí, perfeito. Mantenha aí. Isso aí. Então, eu acordo sempre muito cedo, né? Estou fazendo os treinos que a minha mestrona está mandando, são 3 vezes por semana. E segundas, quartas e sextas, e eu gosto de fazê-los pela manhã em jejum. Tá. Em jejum? Em jejum. Tá. Se eu fizer alguma coisa no estômago, não vai para frente. Entendi. Então, são os intervalados, né? Esses de alta intensidade. Tem um longo que vai agregando quilômetros a cada semana. E é isso. E o corpo vai se fortalecendo, faço os fortalecimentos, as mobilidades, faço yoga e isso vai acrescentando. Né? Dentro do treino, então, tem a corrida, tem a caminhada e tal, mas tem algum alongamento? Eu queria entender como que é um treino para quem vai correr. Como que dá para descrever um treino para quem vai correr? O treino em si são os treinos que ela passa 3 vezes por semana, que é o longo, né? No final da semana, é o terceiro treino da semana longo, tem os intervalados, aí tem as intensidades, que aí a mestre pode explicar melhor, né? Tá. Mas são 3 tipos de treino, né? De segunda, quarta e sexta são diferentes.
eu faço a mobilidade antes, faço um pouco de alongamento e depois também, quando dá tempo, eu faço uma mobilidade, dá aquela soltadinha. E um mergulhinho no gelo. Vocês acreditam que eu comprei um freezer? Ai, meu Deus do Olha. céu. Freezer de água. E o freezer tá com água gelada. Eu depois do tempo, dou lá um mergulhinho. Ai, meu Deus do céu. Onde eu tô me metendo? Não é protocolo Não é obrigatório, daquela tá, Ilda? Calma. Neurofood, como que é? Neurogelo lá. Mas é um freezer ligado na tomada, desliga quando vou mergulhar. A Danica Olha. comprou um freezer, cara, É um freezer. Um freezer de verdade, freezer de guardar mantimento. Agora vou eu Olha lá. só. É uma coisa meio Maravilhoso. Cristiano Ronaldo, né, cara? Aqueles treinos, aquelas piscinas de gelo dele, né? É, a recuperação. Exatamente. Que E legal. a logística de comprar gelo toda semana, 3 vezes por semana, Pois é. complicado, né? Eu falo pro Renê. Aí fica lá. Fala Aí pro fica Renê, lá compra um fresquinho, freezer. no ponto certo. Uma picape, carrega pra onde quiser. Isso. Legal. Eu queria ter Aí é descoberto por o aí, gelo em 2015. Aí o treino é Eu vou esse, entrar. é yoga. Ah, Eu vou Fala. entrar nessa questão dessa pergunta aí que você fez para a Danica, Sim. em relação ao alongamento antes, o que tem antes do treino, o que tem Aham. depois. Eu costumo falar que na corrida, o mais importante a se fazer é um bom aquecimento, Tá. tá? Normalmente eu não oriento os meus alunos a fazerem alongamento antes. Por que isso? O alongamento, ele também gera microlesões. Então, alongar demais para depois correr, tem alguns estudos que dizem que pode atrapalhar a performance, que pode não ser tão interessante, tá? Então, eu levo as pessoas a fazer um aquecimento maior, seja na caminhada, que seja no trote. Algumas pessoas fazem movimentações de quadril, de soltura, até mesmo de respiração, de movimentação de tórax, porque está tudo envolvido na corrida, né? Então, ali fazer uma movimentaçãozinha de 5 minutinhos que seja, né? Rodar os pés, rodar o joelho, o quadril, alguma coisa assim nesse isso que eu sentido, faço. tá? Então, o aquecimento, ele é mais importante do que o alongamento. Tá. É bem diferente isso daí, tá? Então, pelo que eu faço a entendi, mobilidade. mobilidade? O alongamento, eu faço a mobilidade, esse aquecimento, porque o alongamento eu faço nos outros dias, nas outras atividades. Eu nunca Isso. no dia da corrida. Tá. E aí, então, eu entendi 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, descansa terça e quinta, né? E aí, o treino da sexta-feira e sábado e domingo. E na sexta-feira é o treino mais longo, que vai correr mais, é um percurso maior, né? Isso. Tá. Isso. Aí vai acumulando aí a quilometragem, né? Tá. Comecei com 6, né? Já estou indo para 14 na próxima semana, né? Uau! E é interessante isso daí, a Dani, que ela corre na sexta-feira por uma opção dela, né? Mas a cultura do corredor é fazer o longão do final de semana. Olha aí. Então, por exemplo, aí em São Paulo, né, a galera vai para a USP para fazer o longão. Você pode saber que sábado e domingo é dia de longão. Dia de a galera longão. tá lá para fazer de 10 para cima. Então, é uma cultura do corredor. Se você perguntar para qualquer corredor no final de semana nos seus stories, e aí, corredor, qual foi o longão da semana? Todo mundo vai saber essa linguagem. É uma cultura. Longão de final de semana pra mim é dormir até mais tarde. É um sono longão. Nós vamos mudar essa realidade. Vamos mudar isso aí. Ai, tá certo. E, Danica, essas semanas todas que você já tá treinando, o que você sente de diferença? Mesmo no emocional, no seu corpo, você já treinava antes, né? Outras modalidades. Me fala o que tá sendo diferente para você, essa novidade desse treino com a Rafa. Olha, a corrida é superar a mente, sempre, né? Porque na hora que você chega lá para treinar, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Tá. Aí você começa a esquentar, passou dos 10 minutos, você vai. Aí é só alegria, mesmo sofrendo, mesmo falando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí o corpo já acostumou, né? Já está naquela respiração que já está mais confortável, embora tenha esforço. Então, o seu corpo já encaixou ali, já parou de doer,
Fala pertinho no microfone. Aí. Nos primeiros 10 ou 15 minutos, tudo dói. Tá. Dói o tornozelo, dói o joelho, dói a panturrilha, não sei o quê, e depois aquilo esquenta. Aí você vai. Olha Ali é só. superação. Depois que passa da metade, você fala, eu corro muito mais do que essa metade que falta. Uau! Então, Ao longo desse seu processo de treino, Danica, desde aquela primeira semana ali, que você é uma pessoa que tem muito consciência, assim, né, do seu corpo, das coisas que vão acontecendo, até onde você pode ir. Então, da primeira semana ali onde a gente começou, você já falou que o seu mental mudou muito, né? Muda. E mesmo você já tendo uma história de movimento muito rica, quando a gente vai para uma outra proposta, por exemplo, eu corro 21 quilômetros. Se você me puser numa piscina para nadar 200 metros, eu estou morrendo. Então, são condicionamentos diferentes. É um outro né? corpo, né? É um outro corpo. É outro estímulo, Então, né? mesmo você tendo essa história, o que você percebe no seu corpo dentro da sua evolução na corrida? E o que o restante te ajuda nessa evolução? Olha, o reflexo já é o condicionamento da remada. Fala pertinho o microfone. O condicionamento da remada melhorou demais, né? Já era bom por conta dos nossos trabalhos aí de respiração. Mas depois da corrida, é outra coisa, é suave. Entendeu? Por mais esforço. Então, eu posso fazer mais força sem me preocupar com o cansaço, né? Da respiração, né? O diafragma está na hora que está com sprint de 5 km, eu estou de boa. Né? A recuperação são 5 suspiros e acabou. Entendeu? Está tudo de novo, dá para fazer tudo de novo. Então, isso assim, a estrutura está mais firme, né? A perna está mais firme, toda a estrutura, o joelho está mais firme, embora no começo eu tenha dado aquela parada, né? Parei uma semana, mas estou fazendo fortalecimento. Assim, a estrutura está mais forte, tá? Dá para sentir que todo o impacto de cada passada, a passada está mais firme, está mais consciente, ela está no lugar certo, e assim, você empina o corpo um pouco para frente, um pouco para trás, você dá uma passada melhor, levanta mais um pouco, aquela coisa. Então você vai encaixando e vai otimizando todo o processo da corrida, né? É Isso é muito interessante. Aquela distribuição que o Hernani falou, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. Aí você vai se reconhecendo nisso tudo, né? Isso é maravilhoso, né? Uma coisa que é bem legal, no dia a dia, a disposição que dá. Por exemplo, eu preciso treinar de manhã. Pra mim é de manhã. Eu gosto de treinar de manhã. A disposição que eu fico pro meu dia muda também. Muda. Né? Muda também. E até a importância eu vejo muito dos intervalados que a Rafa coloca. O quanto isso melhora na performance quando é uma corrida mais longa. Exato. Você vê como, né, como é um dia sim, um dia não, né? Na sexta-feira, por exemplo, no sábado, né? Normalmente que eu treino, faço longo. O intervalado que ela colocou lá, que você coloca, como dá disposição quando é mais no longo. Porque você fica mais resistente, pelo menos é o que eu sinto, aí a Rafa explica melhor, mas eu sinto que eu fico mais resistente para puxar mais, né, de forma contínua. De forma contínua. Gente, eu tô tão orgulhosa desses meus alunos. Tá vendo só? Eu vou te falar uma coisa. É muito fácil treinar pessoas com essa percepção. E a ideia é tirar pessoas do zero a ter essa percepção e essa sensação. Essa questão que o Hernani falou aí dos treinos intervalados, vamos colocar em números redondos aqui, vamos supor. Eu faço 5 quilômetros em 30 minutos, tá? Isso são 10 quilômetros por hora. Eu tenho um pace aí de 6 minutos por quilômetro. E aí eu quero melhorar isso. Só que, se eu sempre faço o mesmo treino todos os dias, eu corro 5 quilômetros todo dia. Você vai correr 5 quilômetros todos os dias, mas dificilmente você vai baixar esse tempo ou você vai conseguir correr mais. Você vai estar sempre ali. Dificilmente você vai mudar. A hora que eu tiro dessa pessoa, que eu viro para ela e falo assim, não, você não precisa correr todo dia. A pessoa já me olha e fala, não?
falo, não, eu preciso que você descanse. É um dia sim, um dia não. Você vai descansar. Descanso é treino. Nossa, a pessoa já fica, não é como assim? A louca tá me tirando o treino, né? Mas aí o que é o interessante? É você dar estímulos mais intensos. Então, por exemplo, eu te dou um treino onde você vai fazer 12 tiros de 500 metros e vai descansar 2 minutos. Você sabe que você vai descansar. Então, você tem a possibilidade de levar esses 500 metros ali para 12 quilômetros por hora, 12,5 por hora, a partir do momento em que seu sistema muscular, esquelético, endócrino e tudo mais estão se adaptando, porque também você não vai de uma hora para outra. Você precisa adaptar. Mas você tem que ter a consciência de que se esse tiro aqui é mais curto, eu posso elevar. Se esse tiro aqui é um tiro de 1.000, eu vou ficar no meio do caminho. Vou ficar no meio do caminho de uma intensidade alta para um treino contínuo. E essas variações me levam a fazer um longo numa velocidade mais alta. Eu saio de 5 km a 10 por hora e faço a 11. Uau! Então, É uma eu ganhei... baita de uma engenharia. É uma engenharia. Então, eu ganhei um condicionamento pulmonar, cardiovascular, eu ganhei força no meu sistema ósseo, esquelético todo, eu ganhei economia de passada, eu ganhei músculos mais fortes, porque muita gente fala assim, você vai perder massa enquanto você corre. Não tem como. Não tem como. Depende da forma como que você come e o trabalho preventivo que você faz. Gente, quando a gente faz treinos de tiro, você está recrutando tanta fibra muscular rápida, que você gera hipertrofia. Tá. Sim. Então, é tudo uma engenharia mesmo. Porque se você não está com o sistema preparado, você não consegue ir rápido. Não adianta, não adianta. Você vai quebrar no meio do caminho. Só que a hora que você está forte o suficiente, cara, é um treino que tem hora que você fala assim, eu quero matar, Rafa. Mas você não vai se auto-sabotar. Vou fazer 500 metros aqui, vou fazer 5 a velocidade tal, mas as outras 5 eu vou baixar. Não vai, não. Você pode, você tem seu sistema pronto para isso. E o próprio corpo pede. O próprio corpo pede. A ponto da hiperventilação começar a acontecer. Só que nós somos mestres do ar, né? A gente não deixa a hiperventilação acontecer, a gente controla pelo nariz. Então, sensacional. É tudo uma engenharia, é incrível É muito como lindo. que você vai. É lindo. É muito lindo. Ai, viu? Tá bom. Me É convenceram. Eu vou experienciar isso. Meu sistema muscular, esquelético, tá tudo na sua mão, Rafa. Oh, meu Deus do céu. Não fala isso comigo, não, meu amigo. Ó, Rafa, olha ele terceirizando. Olha ele terceirizando. Tá tudo na sua mão, faz ele correr, que eu fico esperando. Eu pego o que sobrar depois. Ele tá falando assim, Rafa, eu vou ficar sentadinho aqui, tá? Corre lá pra mim. Faz meu sistema Pede muscular. pra Iá treinar pra mim. É igual eu falei no início. Você vai lá, compra um tênis de 2.000. Pois é. Pede pra ele correr pra você. E aí não treina não pra você ver se o tênis vai te fazer correr. Deixa eu contar uma coisa, essa coisa do reflexo da comunidade que a gente tava falando. Eu escrevi minha esposa, né, pra correr, a minha filha no Kids. Aí a minha esposa já comentou com a amiga dela, que já corre também um pouquinho, corre 5. E aí elas já se inscreveram em algumas provas que vão ter. E aí ela vai usar isso, ela só caminha, ela não corre. Mas aí ela já fez a primeira prova, que foi agora, nesse último final de semana, ela fez caminhando. E olha o reflexo, é isso que eu acho incrível na corrida. Esse reflexo, porque eu escrevi, eu simplesmente falei assim, te inscrevi na corrida. E aí isso já gerou um movimento na cabeça dela, que ela comentou, e aí tá já com a amiga, juntou, e aí vai indo, e aí vai virando essa bola de... A mágica é você se inscrever antes de qualquer treino. Você se inscreve e depois faz. Exato. Tem que se inscrever, porque teve gente aí que perdeu, né, no grupo. Né? É a meta, é a programação, né? Eu acho interessante você ter uma programação. Então, esse ano, por exemplo, eu vou fazer a meia de Floripa e vou fazer a volta da Pampulha. Então, eu já sei que essas 2 provas estão na minha vida. Quando é que é a volta da Pampulha? Olha lá, a outra. A outra. Vai sair daqui com a inscrição, Felipe. A outra já.
É o segundo domingo de dezembro. Estamos vendo ao vivo o que Dá acontece. pra se programar, hein, Olha lá, Dani? olha lá. Atenção. A gente está vendo ao vivo, entendeu? Vocês estão Já tô acompanhando o que é pensando. influência, entendeu? Olha, Iona, eu acho que isso vale um corte, porque você falou ao vivo que vai entregar o seu sistema na minha mão e a Dani já falou que vai correr Pampulha. Nossa, pronto. Vou correr a Olha a Pampulha. hora, hein? Olha lá. Olha lá. É uma prova pública agora. Agora ficou registrado. Nossa. Bom, eu vou correr com a filhinha do Hernani, lado a lado. Ela vai ganhar de mim, mas eu vou correr. Mas lá, brincadeiras à parte, eu vou ter essa experiência então, tá? Fazer o treino da Rafa. Vou seguir a Danica como exemplo, né? E eu vou fazer a minha primeira corrida, então. Boa. É que ela põe o númerozinho aqui na frente, não é assim? Então. Bom, só de pôr o número, você já ganha aí, né? De energia, Uma você já banana. ganha. Cara, você ganha, Já deu uma a hora que você banana, põe o número de peito, você sente um poder. É mesmo. Olha, Eu gente, falo eu assim, tô tem muita confiando gente nessa falando, história, É hein? verdade. Eu não sou corredor, não. O primeiro treino que você já fez, se você já incorporou, você é corredor, sim, independente da velocidade que você tá. Tá. Então, porque como a gente vê muitos resultados finais Aham. de muita gente correndo e postando, Isso. a gente deseja aquele tempo daquela pessoa. Tá. Aí eu quero fazer naquele tempo que aquela pessoa fez. Uhum. E aí, quando a pessoa está começando, ela fala assim, mas, nossa, eu estou muito devagar. Não sei, não, esse negócio aqui não está legal, não. Ela não tem a paciência da construção, porque ela está desejando o que é do outro, Exatamente. sabe? Então, a corrida, gente, ela é uma construção só sua. Esquece o que o outro está fazendo, a não ser que ele seja um fator motivacional para você muito grande, mas o tempo dele é o tempo dele. Sabe? Então, por isso que é muito legal. Os grupos de corrida, às vezes as pessoas se encontram, mas cada um vai fazer o seu treino. Não precisa de estar lado a lado ali o tempo Até todo. porque mesmo quem corre jamais, por exemplo, se eu corro mais que você e eu tentar te acompanhar, eu vou cansar mais rápido Tá. do que se eu fizer o meu ritmo. Eu vi uma Isso. vez que duas pessoas correndo juntas, uma vai estar errada. Eu vi um papo Possivelmente. desse, né? Porque o ritmo de Possivelmente. cada um é diferente, Exato. né? Então, se você É. ficar treinando o tempo inteiro junto, vai ter um momento que uma vai estar meio fora, né? Tá. Exato. Gente, Eu me lembro, oi, fala, Rafa. só uma coisa, eu me lembro que na pandemia eu treinei uma aluna, ela não gostava de corrida, mas ela tinha um desejo muito grande de emagrecer. E aí ela tinha no prédio dela um espaço que ela corria em volta na área de lazer do prédio. Então eu passava os treinos para ela, falava assim, olha, você vai fazer 3 voltas correndo e uma caminhando. Ela corria assim no prédio e eu pedia a ela para alternar o sentido para ela não forçar um lado só. Hoje ela corre 21, gente. Nossa. Hoje ela corre 21, ela tem todos os tênis, ela tem relógio, ela meu me Deus conta do das céu. inscrições, ela me dá notícia de tudo. A gente se apaixona pelo processo. É, Pelo pois Pelo é. processo. Exato. Eu tô vendo. Então tá, olha só. Tá, eu vou correr os 5K aí pela primeira vez na vida, então vou ter Eu essa vou pra experiência. Pampulha, hein? Tá gravado Olha lá, isso. Tá gravado isso, ó. Vai pra Pampulha, tá? Vou correr, vou treinar. E o meu desejo real é que o meu coração não saia pela boca depois do 5K. Só fazendo isso eu já tô feliz. Esse é o meu mole. objetivo. Tá. É mole? Eu não Fácil. vou deixar. Tá Você bom, vai ver. tá bom. Vai ter a banheira de gelo da Danica lá. A bandeira... Vou levar meu freezer. Vai levar o freezer, Então, vai vamos levar o tomada. freezer. Então tá, legal. Olha só, na música, quando a gente pega uma partitura de música, eu lembro que tem lá, né, as notinhas todas, alguém já deve imaginar como que é, né? Tá as notinhas lá no pentagrama e tem as pausas, que são as figuras para você não tocar naquele momento, né? E eu lembro que o professor de música, ele falava que as pausas também era música. E pelo que eu aprendi aqui, o descanso, entende? O descanso também é treino. Descansa. Então, demais. Eu estou encantado com essa aula, tá? Estou feliz porque está abrindo um mundo novo para mim. Eu falei, né, da educação Exatamente. física está sendo já especial, olhar para a educação física de um outro jeito, que eu não enxergava, tá? Estou vendo como isso é muito importante até para a gente, quando fala de educação do país,
Hoje eu estou vendo a educação física como a primeira matéria, sabe, de uma escola, é a educação física, tá? E vou carregar essa bandeira, né? E estou muito grato de ter vocês aqui trazendo essa informação, essa experiência. Vamos fazer mais vezes isso, tá? Claro. Vamos acompanhar Eu a posso- cobertura dessa Posso corrida. falar mais uma coisa? Se Claro. deixar, eu vou ficar falando até Vai lá, amanhã. vai lá. Essa questão que você falou do descanso, o nosso corpo ele descansa com pausas ativas também. E é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer nada naquele dia. Mas às vezes você pode fazer um trabalho respiratório, você pode fazer uma mobilidade básica que dura 10 minutos no seu dia. Porque quando a gente faz movimentações leves, a gente elimina tensões do treino, porque o treino, quando ele é intenso também, ele acumula tensões. E o corpo, ele pede movimentações para você eliminar aqueles residuais que ficaram ali para o próximo treino. Né? Então, são aquelas práticas onde você ajuda o seu corpo a se recuperar, literalmente. Então, existem os dias off mesmo. Tem dia que eu não quero fazer nada, normalmente isso é um domingo, que eu dou uma pausa geral. Mas tem as pausas ativas, elas são extremamente importantes, tá? Então, às vezes, seu treino vai durar 10 minutos. E isso não é nada, é um tempo que você fica no celular. Olha aí. Elimina as E olha restrições, gente. Você elimina restrições do corpo que a gente não imagina que existiam. Isso é muito rico, tá? Fica a sugestão. Arro, grande. Maravilhoso. Dânica, gratidão pela sua Rafa, participação, seu chamado aqui, tá? agradeço. Que delícia, Obrigada, meus que amigos. delícia. Te amo, minha Tá. mestrona. Ah lá, que legal. Muito legal. A dona Miyagi, E ó, vai na ser a dona Pampulha Miyagi. também, hein? Ah lá, Pampulha, Tô registrada. amando o processo. Tá. Não sei se eu vou parar nos 21, de repente eu já vou Ó, para ó, 42. Uhul! ó. Muito Rafa, bom. oi. Pode terminar, Dânica, pode falar. Não, é isso. Estou apaixonada pelo processo, apaixonada pela minha mestrona aí. Ah, que Então, legal. vamos continuar esse processo. Muito bom. Vamos junto, vamos embora. Bora. Bora. Gratidão, Dânica, mais uma vez. A Rafa, gente se encontra dia 30. com certeza, de com agosto. certeza. Estaremos lá em Floripa, Isso aí. Ilha da Magia, fazendo uma mágica. Eu corri 5 quilômetros. Vai ser lindo. Rafa, gratidão demais pela sua participação brilhante aqui, tá? Mais uma vez, que é um poço de conhecimento, de riqueza, de dedicação. Dá para ver que você ama o que faz. É uma delícia conversar assim com alguém que ama, né, o que faz, que trabalha com amor, tal, transmite isso para as pessoas. É contagiante, tá? E a gente vai se falar muito daqui para frente. Me aguarde. Tá? A gente vai se falar muito daqui para frente. Tá bom? Gratidão. Yoda, Oi. te agradecer, muito obrigada aí pelo convite. Eu acho que levar o movimento ele é extremamente importante para a população. Né? Levar a qualidade de vida, levar o trabalho preventivo, levar a saúde, né? Como você disse, nós somos os profissionais da saúde, né? E a gente precisa entregar isso para uma população que vai a cada dia adoecendo cada vez mais, tanto fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente. É verdade. Então, o O movimento cura. ele cura. O movimento é cura. Arro. Exatamente. Gratidão, meninas. Maravilhoso. Gratidão demais, tá bom? Meu irmão, valeu, a gente se vê então, tá? Correndo. Avisa a Helena pra ela treinar, tá? Com o titio. Eu tô vou sentindo correr. que o Yoda tá um pouco tenso, mas tá tudo bem. Meu Yoda. Deus do céu, eu arrumo pra cabeça. Tudo bem. Respira, Respira. Tá? Gratidão mais uma vez pela parceria aí de sempre, junto. tá? Tamo junto. E você que tá assistindo aí, acompanhando mais esse episódio, tá? Minha gratidão infinita por estar gostando do nosso trabalho, né? Prestigiando. Compartilhe. Compartilhe, tá? Com as pessoas que você acha que precisa, que vai ser legal ouvir isso.
E vou deixar um recado aqui, ó. @holoclínica no Instagram, tá? E @canal do Yoda. Você vai poder acessar lá na bio o ritual matinal. A gente está construindo o ritual matinal, que é o primeiro movimento que todos nós podemos fazer. Tá? Então, quando a gente acorda, tem um tal lá de inércia do sono, que a gente se sente um zumbi, sai pela casa lá meio sonolento ainda. É importante a gente respeitar esse momento e aproveitar, tá, esse espaço para fazer um ritual, que é um pouquinho de respiração, um alongamento, para não sair da cama de qualquer maneira. É um movimento tão simples, mas como eles disseram aqui que treina de manhã porque reflete no dia a dia, o ritual matinal também faz isso. Tá? Muda nosso padrão mental, a gente sai para começar um dia já diferente, tá bom? Entra lá que você vai ter mais informação sobre isso lá. Beijo grande, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio, tá, do Mev Talk. Beijão, até mais.